Sem dúvidas, algo que é muito pedido, talvez o principal hoje pela torcida do Vitória, é sair dos 3 volantes. E claro, a gente já conversou muito sobre isso, porém neste vídeo aqui, a gente vai ilustrar inúmeras possibilidades caso o Carpini queira sair mantendo a estrutura, caso o Carpini queira sair mudando a estrutura e caso o Carpini não queira sair. Então, já peço para você apertar no gostei, mandar pra galera compartilhar. Eu tô com o Paulo, vamos para mais uma, Paulo, enquanto eu coloco aqui na tela, vamos lá. Exatamente, Léo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, torcedor bruneu, que tá acompanhando aqui esse vídeo. O intuito desse vídeo não é dar aula Carpini, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só ilustrando algumas possibilidades de uma saída de 3 volantes, de uma manutenção dos 3 volantes, só que mudando a característica desse jogador, um alerta de spoiler, Mateuzinho. Enfim, então aqui a gente vai trazer algumas ideias do que é o Vitória hoje, do que se pode fazer para essa reta final do Campeonato Brasileiro ou primeiramente para o jogo contra o Atlético Goianiense, né, Léo? Pois é, e primeiro, vamos deixar aqui bem claro uma coisa. A gente vai trazer a organização defensiva para que você que não assiste as análises tenha uma noção do que o Vitória faz. Depois a gente vai trazer a organização ofensiva para você ter uma noção de como o Vitória ataca. Depois a gente vai trazer 2 contextos em que Mateuzinho jogou por dentro, só que 2 contextos diferentes. Um contra o RB Bragantino, que você ainda mantém um pouco mais da estrutura, e um contra o Flamengo, que a estrutura meio que muda bastante. Mas do que eu imagino que o Carpini vai mudar. Mas, por conta disso, conteúdo exclusivo do Canto, não esquece de apertar no gostei, Paulo. Eu já vou começar aqui mostrando pra galera o Vitória na organização defensiva contra o Cuiabá. Exatamente. Quem acompanha aqui as análises do Canto Rubro-Negro viu que quando o Vitória trocou de treinador, o Vitória saiu do 4-4-2, que Condé utilizava, pro 4-1-4-1, com variação pro 4-5-1, como vocês estão observando muito bem. A primeira linha com 4 dos zagueiros laterais, e aí a segunda linha com mais jogadores de 5. Aí você vê que os 3 volantes por dentro e Mateuzinho joga aberto pela direita como se fosse um atacante para gerar dobra na marcação, para que o Vitória gere ali igualdade numérica no corredor, como foi agora com o Oswaldo no lado esquerdo. Na direita também a gente vê ali o volante encaixando, o Mateuzinho aberto também para gerar esse volume no corredor lateral e tentar situações de superioridade ou de igualdade numérica. Então aqui a gente está trazendo o que é o Vitória hoje, com a ideia de jogo de Thiago Carpini de jogar, como a gente trouxe aqui, com os 3 volantes. Aqui a gente está observando o aumento da organização defensiva, dá para ver agora uma variação para o 4-4-2, que é quando o volante do time de Carpini sobe e alinha rapidamente com o centroavante. Nesse caso era o Janderson, hoje é o Alejandro. Dá para observar que o Luan Santos vai compactar um pouquinho para fechar um 4-4-2 em variação. A gente fala em variação porque o padrão é o 4-1-4-1 ou o 4-5-1. E aí a gente vê que tem sempre os volantes saltando, mas nesse caso a gente observa que a presença dos volantes no time de Thiago Carpini é bem evidente, com o Luan toda hora fechando uma linha, fechando o espaço interno, e com os outros volantes jogam mais abertos, saltando pressão nos defensores para que os atacantes possam ter liberdade pelo lado do campo. Então aqui a gente já pôde observar o que é o Vitória hoje sem a bola, como funciona essa ideia do time de Thiago Carpini por dentro do campo. Outra vez, né, o time no 4-1-4-1, compactando no 4-5-1 com a movimentação do Luan. Nesse caso, a gente observa que o salto do volante faz a bola entrar no entrelinha, só que depois o Vitória consegue ali rapidamente fechar muito bem o corredor lateral, tirar o espaço da profundidade, né, do Cuiabá, que tem dificuldade para gerar situações de cruzamento, de passe, de finalização. Aqui, bloco alto novamente, a variação para o 4-4-2, com o Luan se movimentando muito bem. A gente está trazendo isso aqui para vocês observarem o papel dos volantes e de Mateuzinho com os 3 volantes. Mateuzinho, a gente sabe que é um meia atacante, porém, nesse caso, ele se assemelha mais com ponta direita, né? Como jogador sem a bola, que joga muito aberto na linha lateral para gerar dobra de marcação com o lateral direito, que é o Lepo. Possivelmente, né, acho que o Carpini vai dar sequência ao Raul Cáceres. E essas são as ideias do Vitória, hoje, sem a bola, com que o Thiago Carpini entende de futebol e que ele defende várias coletivas, né, Léo? Que ele defende várias coletivas, eu sei que muitas pessoas também acompanham as análises e podem estar achando o conteúdo repetido, mas a gente está fazendo isso aqui para deixar bem desenhado e ilustrado, inclusive o que pode acontecer caso ele saia dos 3 volantes.
Então eu Exato. peço mais uma vez o seu like, lembrando que este vídeo é um oferecimento da Volt Sport, tamo junto, acesse a loja Sonego e garanta a sua camisa da Volt ou uma das lojas aí espalhadas pelo estado. A gente vai agora, depois que você entendeu a dinâmica, o que é a dinâmica? É a ideia executada dentro do campo. Você pode observar que dentro desse tripé a gente tem um volante aqui e 2 volantes à frente, um deles acaba saltando e Luan acaba fechando na linha para não deixar essa bola entrar por dentro. Parece redundância, mas realmente a bola não entrar por dentro do campo. Então a gente trouxe isso daqui, desculpa, para ilustrar. A gente vai trazer agora para vocês a parte ofensiva. E por que a gente está mostrando tudo isso daqui? Para mostrar que é possível, caso o Carpini queira, acredito que ele sabe disso, tá? Ele sabe mais do que a gente, diga-se de passagem, mas está passando isso para vocês, sair dos 3 volantes e manter a estrutura e manter as ideias, Paulo. Vamos agora para a parte ofensiva. Exatamente, aqui a gente vai ver agora o Vitória com a bola na organização ofensiva, que a gente observa que em muitos momentos é um 4-3-3 com o V no meio de campo. Muita gente chama tripé ou o V. Eu prefiro o V porque acho mais fácil de identificar, que é Luan à frente desses zagueiros, William Oliveira pela direita, Ricardo Hiller pela esquerda, no último jogo Machado pela esquerda, William Oliveira pela direita, já foi Naldi pela esquerda e Hiller pela direita, enfim. Mas geralmente o Thiago Carpini tem esses 3 volantes com o Luan à frente da linha de zaga, e a gente observa que na frente fica como se fosse uma linha de 3 com Oswaldo aberto pela esquerda, Mateuzinho aberto na direita, nesse caso um pouquinho mais pelo centro do campo, e a referência na frente. Então esse é o Vitória durante quase todo o ciclo de Thiago Carpini aqui no comando do Vitória. E como a gente trouxe, tem a situação dos 2 volantes por dentro à frente do Luan. Aqui de observar algumas dinâmicas de variação de corredor, e uma das ideias que o treinador Thiago Carpini pode fazer com essa ideia de jogo de ter 2 volantes que saem bastante, que chegam muito ali para gerar triangulação, para atacar a área, para pisar na área, para gerar cenários de triangulação, que o time de Thiago Carpini é um time muito lateralizado, tá? É um time que tem muita triangulação, muita aproximação. A gente vai falar em muitos momentos sobre eficiência, mas de execução da ideia, o time toda hora triangula pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e uma das ideias que Thiago Carpini pode observar e tentar trazer para o jogo, caso ele não queira sair desse V, caso ele não queira sair desse tripé, é fazer com que Mateuzinho exerça uma função de William Oliveira, por exemplo. E aí, na frente, em vez de ter o Mateuzinho, teríamos um outro atacante. E o que isso poderia acarretar? Dentro desse V, Mateuzinho seria o jogador com mais liberdade no meio do campo e seria o jogador para triangular juntamente com os atacantes à frente, ou com Gustavo Mosquito, com Carlos Eduardo. Então seria uma forma de Thiago Carpini manter a ideia que ele gosta, que é um tripé como se fosse 3 volantes, só que mudando um pouco a característica. Em vez de ter um volante pela direita, como o William Oliveira, ou o Ricardo Hiller, ou o Machado, quem quer que ele entenda, teria-se um jogador mais criativo, que pisaria melhor na área por ser um atacante de beirada e um meio atacante, e que poderia fazer com que essa movimentação funcione melhor por ter mais velocidade, mais arraste, mais giro. Então essa é uma das alternativas, caso o treinador Thiago Carpini não queira sair desse sistema, né, Léo, com os 3 volantes. Pois é, eu tô voltando aqui para nossa organização defensiva, porque vocês estão vendo agora, por exemplo, o momento do salto de pressão. A dinâmica se manteria, eu sei que o vídeo tá repetido, mas é proposital. A dinâmica se manteria rigorosamente igual. Hiller saltou aqui do lado esquerdo, seria o volante pelo lado esquerdo que iria saltar. Aí a bola entra no nosso lado direito. Vocês podem ver que o William Oliveira já salta a pressão. A diferença é que seria Mateuzinho e não William. Exato. E Mateuzinho seria Carlos Eduardo ou Mosquito, que você tá vendo ali mais próximo à linha lateral. Então, sim, defensivamente, especificamente nesse... Claro, existem outras dinâmicas defensivas, tá? A gente tá pegando só a dinâmica principal para ilustrar algumas coisas aqui. Mas fica muito evidente de que é possível. Aqui seria Mateuzinho mais uma vez. Sim. Subindo essa pressão, e ao invés de você ver ali Mateuzinho na parte de cima do vídeo, seria Carlos Eduardo Mosquito, e Carlos Eduardo faz isso muito bem, eu tenho que ser justo, isso ele faz muito bem. Então você manteria a ideia, você manteria essa estrutura sem bola, e você conseguiria, inclusive na própria organização, ajustar isso, do 4-5-1 variando para o 4-1-4-1. Minha primeira questão aqui para levantar debate, Paulo, Mateuzinho ficaria por dentro, né? Exatamente, o Mateuzinho teria ali uma função de saltar e recuar, saltar e recuar. Aí muita gente vai falar, pô, mas será que isso não iria desgastar muito ele? Sim, porém, vale salientar que Mateuzinho aberto também desgasta muito o Mateuzinho, porque ele tem que percorrer o corredor lateral quase inteiro, com bola e sem bola. Inclusive, um dos gols que a gente toma é porque Mateuzinho não consegue voltar a tempo numa dessas jogadas de acompanhar para gerador. Por exemplo, agora, Mateuzinho já tinha que voltar para estar ali um pouco mais recuado. Então, olha o campo que ele percorre também jogando aberto. Então, por dentro, se a gente for entrar em desgaste,
seria mais do mesmo, ou até, a depender do contexto, talvez o Mateuzinho até cansaria menos, porque seria salto para frente e para trás em distância médias ou curtas. Mateuzinho aberto, ele percorre em determinadas situações, né, distâncias mais longas, como por exemplo uma transição, que ele tem que correr quase o campo inteiro para gerar uma recomposição. Então Mateuzinho nesse contexto seria mais por dentro do campo, como se fosse o interior. Juntamente com o que o William Oliveira faz, seria o Mateuzinho, e o que o Mateuzinho faz seria um ponta pela direita. E o grande ponto, você que está assistindo aqui, não esquece de apertar no gostei se você está curtindo, se você está aprendendo alguma coisa ou tem alguma coisa para debater. Importante trazer aqui também no oferecimento da Artcop, Engenharia Consultiva, Projetos e Orçamentos para execução na sua obra, 7734215469. Um abraço para Alisson, tá? O grande ponto, Paulo, é que isso foi utilizado em contexto de jogo, é verdade. Em um jogo que a gente entrou com a equipe alternativa, é verdade. Mas isso foi utilizado contra o RB Bragantino. Eu vou colocar agora na tela, porque fica bem evidente que Mateuzinho já chegou a fazer essa função. Tudo bem, repito, é um contexto bem específico. Mas não é como se Carpini não considerasse ou não utilizasse essa ideia, né? Exatamente. Aqui a gente está observando a vitória contra o RB Bragantino. Mateuzinho entrou um pouco mais recuado e a gente pode observar muito bem o volante que joga à frente, Luan, baixando para variar para uma saída de 3. E quem está se aproximando ali na saída de bola é o Mateuzinho. Eu acredito que se isso acontecer, Mateuzinho fazer esse momento agora de triangulação, observe que é Mateuzinho, né, ali por dentro, lateral aberto e Carlos Eduardo, né, ou melhor, perdão, o Fábio Soares flutuando por dentro, que é a mudança do lateral e do ponta. Eu acredito que se isso acontecer, o ideal é não baixar um volante entre os zagueiros para Mateuzinho ter que recuar tanto e buscar a bola no pé da zaga. Se manter o V, Mateuzinho pode jogar no entre linhas, e aí eu acho que ele vai ser mais agressivo. Como vocês estão observando agora, a condução, a triangulação, Oswaldo Esteves e aí o Culebra por dentro, juntamente com o Rodrigo Andrade, e na direita, Mateuzinho um pouco mais recuado, já que o corredor lateral estava com o Lepo e o Fábio Soares. Observe a triangulação, Mateuzinho como se fosse um apoio um pouco mais atrás, porém com a possibilidade de interagir no lado do campo. Agora ele está aberto ali do outro lado, né, fazendo ali uma função um pouco mais aberta para o ponta flutuar por dentro, que é o Fábio Soares. Depois o Lepo vai sair, olha como ele pega a bola. Olha como ele pega a bola de frente para gerar a triangulação, como essa espécie ali de jogador de criação, e dentro da movimentação ele pode pisar na área, ele pode se apresentar no entre linhas, ele pode atacar o último terço, como o Oliveira faz. Né? A gente observar os gols de William Oliveira são ele pisando na área, vindo de trás, pisando para gerar finalização. Nesse caso, seria o Mateuzinho. Eu não estou dizendo que é para tirar o William Oliveira. O William Oliveira pode até ir para o lado esquerdo, inclusive, mas é uma das ideias, né, do Mateuzinho ser esse jogador que vai flutuar mais no meio de campo, que vai ter mais liberdade para conduzir, arrastar essa bola, como a gente está observando ele agora, para poder atacar o espaço como ele atacou nesse momento, rodando para o Rodrigo Andrade. Então é uma forma, caso o Carpini queira, poxa, não tenho como sair do tripé, pode adaptar o Mateuzinho para ser esse jogador de circulação, de preenchimento do espaço, porque tem velocidade, tem mobilidade e tem capacidade criativa para ser esse jogador que vai explorar o entre-linhas do adversário na mesma proporção, que pode abrir no campo, que pode atacar o último terço, que pode chegar na área para gerar finalização de fora da área. Então, é uma das formas de manter o que Carpini gosta, mas sair dos 3 volantes de posição e ir para de função com o Mateuzinho sendo um volante /meia ao mesmo tempo. Até porque sobre se adaptar, a gente sabe que Carpini, ele tem méritos nisso, ele consegue adaptar atletas em outras posições, em outras funções. Pode ter algumas críticas, mas ele adaptou o William Oliveira a uma função que a gente não imaginava que ele poderia fazer, e o William fez muito gol. Ele adaptou o Caio Vinícius e hoje é um zagueiro que a gente considera útil, vamos dizer assim. Então ele tem esse mérito também de adaptar os atletas, e não me surpreenderia, caso ele não queira mudar muito, não queira sair da estrutura, que ele pense em fazer isso. Agora, um jogo muito utilizado como exemplo para isso é o jogo contra o Flamengo. Porém, Paulo e amigos, ali a estrutura já mudou um pouco mais. Eu não estou falando se é bom ou é ruim, porque a Vitória fez um bom segundo tempo dentro dessa estrutura. Aí o critério e o juízo de valor fica com cada um de vocês. Mas a mudança que existiu contra o Flamengo não seria, de certa forma, a mesma mudança que a gente está falando aqui. Existe o Mateuzinho na ponta do tripé, existe o Mateuzinho em uma função diferente. Não deixando de ser meia, mas com posicionamento diferente. Eu vou colocar aqui na tela porque fica evidente também que é mais uma possibilidade, Paulo, mas eu já acho que dentro dessa possibilidade aqui é só contexto de jogo mesmo, tá?
Exatamente, que seria um 4-2-3-1, mas aqui até mostrando, né, o início desse segundo tempo contra o Flamengo, Mateuzinho aberto no campo, jogador, o volante encostando ali, que no caso é o William Oliveira. Então a triangulação com o volante, Mateuzinho como atacante e o William Lepo na triangulação. Depois vocês vão observar na sequência, né, do desenrolar, com algumas alterações, substituições, como agora. Observe que o Mateuzinho já é um jogador mais interior, e aí já tem um outro ponta, que é Zé Hugo nesse jogo. Olha como o Mateuzinho se apresenta e aparece a todo momento como um jogador um pouco mais recuado. Tem alguns momentos que ele apresenta até como meio campista por dentro, que aí seria um 4-2-3-1, mas olha o Mateuzinho distribuindo o jogo, um ponta apresentando sozinho, ele ali aproximando a entrada da área para disputar a segunda bola, de repente também poder receber um cruzamento para trás, gerar cenários de finalização. Olha como ele já faz essa função de carregar a bola, de ser jogador construtor e de interagir com o lado direito do campo. Agora, como o Léo falou, esse contexto aqui já teve também em muitos momentos o Mateuzinho, mas como meia central, que também é uma possibilidade. Não acredito que Carpini vai fazer do início do jogo, até porque ele termina o confronto contra o Vasco relatando e defendendo os 3 volantes, né, e falando como isso é importante para o sistema de jogo dele. Então não acho que ele vai fazer isso do início, porém há essa possibilidade com o Mateuzinho agora. Outra vez, ele e o William pela esquerda, que também foi uma opção. Observe que está o William pela esquerda e o Mateuzinho pela direita. Poderia até reeditar isso. Olha o Mateuzinho mais uma vez se apresentando por dentro, triangulando com o William Lepo, se aproximando ali depois, carregando e variando o corredor. Então é uma possibilidade ter ali o tripé, que é Leonardo no tripé, o William pela esquerda, Mateuzinho pela direita. E aí, olha a prisão na área mais uma vez para poder aproximar e gerar esse jogo de triangulação. Então, observe, a ideia se mantém. A dinâmica de triangulação, de 3 jogadores pelo lado do campo, de atacar a profundidade, variar de corredor, permanece. Só que, em vez de Mateuzinho ser o ponta, ele se torna um volante /meia pela direita. E aí te dá a possibilidade de ter um outro jogador agressivo pelo lado. No caso, o Carlos Eduardo ou o Gustavo Mosquito, que para mim é uma das 2 principais peças que podem brigar por essa vaga lá. Pois é, agora vamos falar da parte dos pontos que podem não dar tão certo no oferecimento da Bitfly, não som e viagem. Eita, embolei, viagem. Um abraço pra Vinícius, tamo junto, meu irmão. 71984-838430. O link vai estar também na descrição pra você falar com a Bitfly. Galera, é o seguinte, Carpini falou algo na coletiva que eu acho que ele foi mal interpretado, e olha que a gente corneta muito aqui as coletivas de Carpini, a gente tem muitas críticas, mas ele falou o seguinte: com 3 volantes, você tem um pouco mais de solidez defensiva. Imagine com 2. Ah, galera, mas tá tomando gol de qualquer jeito. Veja, ele meio que tá admitindo. Ele, na verdade, meio que admitiu. Pô, se eu já tô tomando muito gol com 3, imagine com 2. É bem verdade que no momento defensivo, o Mateuzinho entrega uma intensidade pra te ajudar, mas ele não é volante. Sim. Então a gente vai perder um pouco na fase defensiva. O grande ponto é, o campeonato tá acabando. Até que ponto a gente vai manter os 3 volantes, pensando primeiro nessa solidez que não existe tanto, mas que piora de fato se você sair dos 3 volantes, e até que ponto você vai adaptar Mateuzinho nessa função, porque você tem que ganhar, né, Paulo? Exatamente, né? São os 2 ônus que a gente pode aqui trazer sobre essa alteração, essa modificação. É a primeira que o Léo trouxe. Mateuzinho sem a bola, ele tem intensidade para saltar e recompor, porém não é um jogador combatente. Acho que essa é a melhor palavra. O volante, ele é combatente, ele morde, ele belisca ali, o jogador tá com a bola, ele obriga o jogador a jogar para trás, ele gira na força ali, consegue desarmar, interceptar, gerar recuperações. Mateuzinho, ele vai ajudar a pressionar com toda certeza, saltar e voltar não tem problema nenhum. Agora, quando precisar de um combate no meio de campo, possa ser que ele entregue menos que um volante por não ser um volante. E o outro problema que pode se gerar é se dentro do jogo você não conseguir entregar essa dinâmica com a bola de uma forma tão bem feita ao ponto de fazer Mateuzinho baixar muito. Eu acho que se Mateuzinho ter que ficar todo momento pegando a bola longe do gol, não é a melhor forma de distrair o Mateuzinho. Acho que a melhor forma de distrair o Mateuzinho é jogar ali com o V dentro dele, nesse quesito, no entre linhas, próximo ao último terço para triangular, para finalizar de fora da área, para achar o lateral, para atacar o último terço. Se Mateuzinho tiver que voltar para pegar a bola em Neres e Wagner a todo momento, também não acho que seria uma vitória dessa estrutura. Pois é, quero saber a sua opinião. Se você assistiu até o final, quero saber o que é que você acha e comente aí. Vitória 2, Atlético Goianiense 0, pelo amor de Deus. Amém. Obrigado mais uma vez a Paulo. Lembrando, vai aparecer aqui, ó, no meio, é isso mesmo. Cupom GOLVITORIA na GolCase. Escaneie aqui o QR Code e aproveite, tá? E use o cupom para ter desconto. Quer falar, Paulo? Diga. Só uma coisinha, eu deixo aqui uma brincadeira. Comenta aqui embaixo 3 opções que vocês querem para o Vitória com o Atlético Goianiense. Manutenção dos 3 volantes e Mateuzinho aberto,
3 volantes com Mateuzinho por dentro e um atacante, ou Mateuzinho de meia mesmo e 2 pontas e vamos pra cima? Comenta aí o que, é que vocês preferem. Ainda vou colocar uma quarta opção, sem Mateuzinho. Sem Mateuzinho. Comenta aí se você quer sem Mateuzinho. Tá, valeu, galera. Tamo junto, tá? Um abraço, valeu. Espero que tenham gostado. Fui.